Que Jesus possa estar nos nossos corações, abrir a nossa mente, os nossos corações para a reflexão da manhã de hoje, né? E nós temos uma tônica dentro da nossa doutrina, dentro do Espiritismo, que nos chama muito fortemente para um processo de evolução, de automelhoria, de análise do conteúdo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Porque o fundador, né, do Espiritismo, Allan Kardec, pedagogo, ele teve a preocupação de nos trazer uma percepção que os espíritos passaram para ele, né, de que a gente é criado simples e ignorante e, ao longo das nossas muitas vidas, nós temos a oportunidade de aprender. E, ao aprender, nos burilarmos, né? Vamos modificando a nossa estrutura psíquica, a nossa inteligência, o conteúdo dos nossos sentimentos, para sermos pessoas melhores. Então, ele com toda a obra do Espiritismo, nós vemos que há um processo de evolução do espírito. E como que se dá as bases do aprendizado para que a gente possa evoluir, né? Quais são os desafios que a gente enfrenta? Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, ele coloca que são duas as asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. E para isso a gente tem a nosso favor o recurso do tempo. E no nosso caso em específico, temos também a vantagem do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Então, há duas espécies de progresso, né? Uma intelectual e uma moral. Nem sempre a gente vai evoluir na mesma proporção nas duas áreas, ao mesmo tempo, né? Podem ter vidas, escolhas que nós façamos que nos favoreçam um aprendizado mais intelectual do que moral, em outras, mais moral do que intelectual. Mas nós somos chamados a nos desenvolvermos, a estarmos sempre com a percepção de um senso de eternidade do espírito, com o propósito de aprendermos e evoluirmos. Esse seria a preocupação o central das nossas vidas, né? Aproveitarmos ao máximo os desafios que a vida traz para que possamos evoluir. E na questão 365 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, por que será que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E, nesse caso, viciosos não exclusivamente no sentido de vícios, de drogas, enfim, mas com um comportamento, uma moralidade, um conteúdo de sentimentos não tão nobre. E os espíritos respondem, é que os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros. O espírito progride numa marcha ascendente. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade, que foi o que eu falei, né? Adiantamento, e o Emmanuel, no livro Consolador, olha só que interessante. Adiantamento moral e adiantamento intelectual são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda,
na repetição das experiências, que eventualmente o espírito já caiu em outras vidas, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante e talvez o mais difícil das energias evolutivas. Bezerra, ele falava, né, de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Né? Nós temos a oportunidade, às vezes, de observar na sociedade, né, pessoas altamente inteligentes, capazes, mas que trazem um legado de escolhas, atitudes para a sociedade, para as próprias vidas, né, que não necessariamente faz jus à possibilidade de beneficiar uma grande parte de pessoas, eventualmente funcionários, a sociedade, né? Às vezes fazem escolhas mais baseadas no egoísmo, no orgulho, na autovantagem, do que o bem que poderiam fazer. Então, é nesse sentido que Bezerra nos chama para essa reflexão, né? A inteligência e a sabedoria são muito importantes. Porém, ele dá a entender, né, que se for escolher uma das duas, né, a evolução moral, né, a melhoria, a conquista das virtudes, o burilamento dos nossos sentimentos, seria talvez a parte mais importante e que vai balizar o repertório de escolhas que a nossa inteligência vai fazer para não benefício exclusivamente pessoal, mas para beneficiar um grande número de pessoas que eventualmente estão sob a nossa tutela. E para nos ajudar, né, os mentores da justiça divina e o Pai, ele traz um instrumento educativo de grande importância e muito justo, que é a reencarnação. Então, através da reencarnação, nós podemos nos aprimorar e ir conquistando essa dupla evolução, intelectual e moral. Né? E, ainda no Livro dos Espíritos, é perguntado, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, ou sejam, provas, né? Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente entende, né, que nós não... para que a gente possa trabalhar para a comunidade, exercitar a caridade, falar, o trabalho nos ajuda a evoluir, e não necessariamente o contrário. Né? A gente não pode pensar, eu não vou ajudar, eu não vou trabalhar, porque eu ainda não sou perfeito, eu ainda não sou puro. Né? Então, o trabalho ele é justamente um instrumento que nos auxilia nesse processo. A gente precisa do trabalho muito mais do que o trabalho precisa de nós. Né? É a gente que precisa do trabalho. O mestre, se a gente não fizer a parte que nos toca na obra da criação, que ele coloca muito claramente que nós, ao mesmo tempo que nós recebemos da vida, em termos de aprendizado e oportunidades de desafios, para o desenvolvimento da nossa inteligência e moralidade, nós contribuímos para a vida. Então, nós recebemos e contribuímos. Na nossa família, no núcleo de trabalho, de profissão no qual nós estamos inseridos, na comunidade religiosa, na sociedade. Então, há uma reciprocidade na vida que nos convida a entendermos essa lógica de dar e receber.
dar e receber. Para quem entende essa dinâmica, se coloca numa postura de gratidão perante a vida, né? Porque o que eu recebo, eu tenho a oportunidade de doar também. Eu não sou mais especial por conta disso, né? Eu só entendi essa dinâmica, que me chama também para colaborar no microambiente, na família, na profissão, onde eu estou inserida. E não é pouco importante, é muito importante, né? Mas, se por acaso nós falhamos e desistimos do nosso papel, ou não nos entendemos importante o suficiente, né, Deus não precisa necessariamente desse trabalho. Outra pessoa fará, né? Porque é importante que todos evoluam. Só que nós é que vamos perder a oportunidade de trabalho. E, para isso, o Ministério da Reencarnação trabalha arduamente, né? Vamos lá, vamos todo mundo trabalhar, vamos ter a oportunidade de reencarnar com os desafios e as dificuldades que cada planeta nos chama. E sempre que nós somos desafiados numa nova perspectiva de aprendizado, é tão bom pensar que estaríamos guiados, amparados por uma figura que soubesse mais do que nós, que já tivesse trilhado esse caminho, que soubesse, por aqui você vai cair, né? Você não quer andar um pouquinho mais para cá? Então, o professor é aquele mestre, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, que não faz por nós, mas que nos orienta para que possamos acertar por nós próprios. Então, a criança na escola, ela tem o professor, ela tem os mestres, né? E nós, enquanto espíritos imaturos ainda, né, que estamos aprendendo a nos conhecer, a evoluir, nós temos o mestre, né, o mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, digamos assim, né? Aquele que já trilhou muitas reencarnações em planetas que já não existem mais, né, já ascenderam, e que dizem os espíritos, né, quanto mais evoluído, mais trabalho, né? Quanto mais puro, mais doa, mais trabalha, mais auxilia na evolução e no desenvolvimento de muitos espíritos. Então, o mestre é esse professor, né, que escolheu o planeta Terra para ser o seu governador espiritual e nos orientar nessa jornada. E no capítulo A Gênese Planetária, do livro Caminho da Luz, nos é dito: Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do Sistema Solar. Através dessa autoridade é que ele organiza nossas encarnações na Terra. Como Jesus, existem muitos outros espíritos puros na envergadura dele, que também auxiliam, comandam, governam muitos sistemas solares, muitos planetas, né, para nossa sorte, termos irmãos mais velhos tão maravilhosos, né, tão maravilhosos, que nos dão tantas oportunidades de aprendizado. E assim como a professora que observa o aluno e infere qual classe esse aluno está compatível com o seu conhecimento e com a sua idade, o mestre também, né, nos conhece profundamente e sabe exatamente qual planeta será o palco necessário para o desenvolvimento daquilo que a gente precisa desenvolver. Então, Jesus, né, orienta e guia os desafios que nós vamos enfrentar exatamente no cenário perfeito, né, exatamente naquele que ainda vai trazer a gama de chapuletadas da vida, de aprendizados, de desenvolvimento que vão nos desafiar a sermos pessoas melhores. É exatamente isso, o nosso mestre. E existe uma imagem do mestre tão profundamente amorosa, que é o pastor de ovelhas, né? O pastor de ovelhas está até na Bíblia, no Salmo 23. Então, no Salmo 23, ele fala, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E nessa parte, né, a gente fala, nossa, estava tão bom os pastos verdejantes, né? E daí vem a vara. Não necessariamente a gente entende o papel da vara para as ovelhinhas, né? Porque a gente pode interpretar a vara do pastor como castigo, né? Será que o pastor está lá com a vara para castigar a ovelhinha que se desviou do rebanho? Quantas e quantas vezes nós não interpretamos algumas dificuldades da nossa vida como castigo, né? Eventualmente passa pela nossa cabeça, poxa, né? Será que Deus esqueceu de mim? Deus não está me vendo, né? Não está vendo aqui as minhas dificuldades? Então, pode ser a interpretação, né, de que o pastor está sendo excessivamente duro e rígido com as suas ovelhas ao utilizar a sua vara. Mas o cajado, que é a vara do pastor, do nosso mestre, né, em todo o contexto do Salmo 23 e da Bíblia, jamais um pastor fez uso da vara ou do cajado para punir as ovelhas do seu rebanho. A vara e o cajado nunca foram utilizados para ameaçar, maltratar, ferir, matar ou prejudicar de qualquer forma as ovelhas. As ovelhas, elas não enxergam mais do que 8 a 10 metros. Então, o pastor, ele precisava ir na frente com uma vara bem grande, guiando mesmo o caminho delas, e usava a vara ou cajado para espantar ameaças de lobos, alguns outros animais que queriam ferir as ovelhinhas. E quando alguma ovelha se desviava, ele usava o cajado para buscar ela e voltar para o rebanho. Né? Opa, me desviei aqui, agora preciso voltar. E daí lá ia o pastor, às vezes deixava todo o outro rebanho em segurança e ia atrás daquela ovelhinha que perdeu o caminho. Então, para nossa sorte, né, o nosso pastor, né, nós somos as ovelhinhas, né, por sermos irmãos mais novos. E o nosso pastor é profundamente amoroso, sábio, e utiliza da sua vara e do seu cajado com muito carinho, né, nunca para punir. Né. Nós é que interpretamos, né, na nossa visão ainda infantil, dos aprendizados da vida, né, às vezes interpretamos como punição a vara e o cajado do nosso pastor. Porque, às vezes, as dificuldades elas são tão profundas que nós nos perdemos de nós mesmos, né, nesse processo de autoconhecimento. Então, a nossa maior dificuldade na vida são os relacionamentos, os desafios profissionais, e lidarmos com o nosso aspecto de luz e sombra, metaforicamente falando, né? Porque temos partes em nós que já foram desenvolvidas ao longo de muitas encarnações e com muita dificuldade, com muito esforço, e temos partes de nós que ainda estão sob desconhecidas, né, ou na sombra. Né? Então, somos parte luz e parte sombra. O que é a parte sombra? São as virtudes que ainda não desenvolvemos e que, por isso, precisamos desse recurso educativo da reencarnação para nos fortalecer. Então, a doutrina espírita nos convida para uma autoanálise em que vamos substituindo gradualmente a crueldade, o egoísmo, o orgulho, os ciúmes, por sentimentos mais virtuosos. No livro Código Penal da Vida Futura, no capítulo Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, nós temos que, para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. E o contrário é verdadeiro. Né? Para cada virtude que nós desenvolvemos, há uma felicidade, um gozo, né? Uma satisfação já envolvida. Né? Vocês imaginam para quem já conseguiu treinar e desenvolver a paciência? No nosso planeta Terra, a paciência é importante? Será que a gente precisa de paciência no trânsito, por exemplo, com as crianças, né? Em alguns momentos, as mães que o digam, os pais, né? E
quando a gente fala perdi a paciência, na verdade, a gente não perdeu, porque a gente não desenvolveu mesmo, né? A gente está lá bem no degrauzinho inicial daquela escada gigantesca da aquisição genuína da virtude. Então, é esse processo que a gente tem que interpretar. Quando a gente, eventualmente, conquista, né, nada nos abala. A gente já tem uma cota de tolerância, de sabedoria, que faz com que a gente interprete essas dificuldades com muito mais tranquilidade, sem nos trazer tanto sofrimento. E esse é o nosso desafio, né? Então, ao longo da nossa trajetória evolutiva, temos oportunidades de ouro, digamos assim, né? Quando a gente pede para Deus, quando a gente reza, né, e pede com muita fé, né, puxa, eu gostaria tanto de aprender tal virtude, né, de me desenvolver mais, de não sofrer tanto com tal situação. Quando a gente tem olhos de ver, né, que é a capacidade de interpretar os acontecimentos da nossa vida com mais sabedoria, né, com mais senso de eternidade, observando a nós mesmos como crianças espirituais que estão nesse processo de desenvolvimento e de conquista também da responsabilidade pelas próprias escolhas, nós conseguimos enxergar que Deus sempre responde às nossas preces, né? Seja por intermédio de nós próprios, seja por intermédio de uma outra pessoa que vem ao nosso encontro e nos traz, às vezes, a solução, às vezes uma oportunidade para nos desenvolvermos. Então, temos, metaforicamente, aí, encontros com Jesus, digamos assim, através do outro, porque ele, como a gente viu lá no objetivo da encarnação, né? Nós nos aproveitamos da encarnação, mas nós contribuímos para a melhoria da sociedade no geral. Nós temos o nosso papel de trabalho no nosso planeta também. E, muitas vezes, isso é contribuindo com o outro, né? Com nós e com o outro que convive e participa desse processo evolutivo com a gente nessa mesma época. Então, para ilustrar melhor a importância de nós reconhecermos essas oportunidades que se apresentam na nossa vida, eu quis trazer aqui, não sei se todos conhecem, né, a história que está no livro Há 2000 anos, não é uma história, na verdade, é o relato de Emmanuel sobre uma das suas encarnações, que ele veio como um governador romano, como Públio Lentulus. E eu vou ter que fazer um pequeno spoiler aqui do livro, né? Mas com um bom objetivo. Porque é um livro maravilhoso, né? Quem tiver a oportunidade de ler, assim, é grosso, né? Daí você fala assim, já vou demorar muito. Daí em 2 dias você acaba, porque você não consegue parar de ler. O livro não consegue parar de ler. E daí, o Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel, ele era um governador romano muito sábio, né? Tinha desenvolvido aquela parte do progresso intelectual muito bem, muito inteligente. Mas, naquela balança do desenvolvimento da virtude, da moralidade, ele ainda engatinhava, né? E ele tinha uma família, a Lívia, sua esposa, e 2 filhos, a Flávia e o Marcos. E a Flávia, que era a sua menina, ela tinha lepra, e ela sofria muito, a menininha. E a família vivia esse drama com a Flávia, né? E ele sempre atrás dos melhores médicos, gastando uma fortuna para tentar curar a menina, e a menina piorando cada vez mais. E ele é orientado a mudar de cidade, ir para próximo de Jerusalém, né? Por ares, né? Os amigos falam, não, muda para lá, quem sabe a Flávia melhora, tudo. Ele muda. E chegando lá, a sua esposa, Lívia, ela tem uma funcionária, a Ana, que já participava do cristianismo nascente daquela época, né? Ouvia as palestras de Jesus, né? As pregações de Jesus, do mestre, e a Ana foi conversando com a Lívia, sua esposa, e a Lívia, um espírito já muito sensibilizado moralmente com o conteúdo daqueles ensinamentos, ela se apaixona por Jesus, né? Se apaixona no sentido de simpatia com os ensinamentos do mestre.
e começam a ouvir sobre as curas de Jesus, né? E a Lívia, observando o sofrimento da sua filhinha, ela começa a falar para o marido, né? Fala, olha, né, tem um nazareno aqui, que dizem que ele cura as pessoas. Você não poderia ir atrás dele para curar a nossa filhinha? Nossa, nessa hora o Públio fica transtornado. Imagina, eu, um governador romano, vou atrás de um cidadão comum, da plebe, da sociedade. Ele que tem que vir atrás de mim, mas nunca eu que vou atrás dele. Muito orgulhoso, né? E de tanto a Lívia insistir, e dele ver que a filha não melhorava, apesar da mudança, apesar de muitos médicos, ele sente no coração dele alguma coisa, ele fala, olha, eu vou sair, eu não vou atrás dele, mas se eu encontrar com ele, quem sabe, né, eu possa falar alguma coisa. Ele não aceitou, mas também não negou, né? E a Lívia, que já tinha o coração fecundo pela fé, falou, nossa, isso já é muita coisa, eu vou ficar aqui rezando para você encontrar com o mestre, para que ele possa salvar a nossa filhinha. E o Públio sai, anda lá pelos rios, pelos campos, próximos dos lugares que ele ouvia que Jesus pregava, e quando ele chega numa determinada localização, ele senta para descansar e de repente, ele sente o ar perfumado, uma sensação estranha que vinha ao encontro do coração dele. Ele começou a se ver muito emotivo. E ele não entendia o motivo daquilo, né? Quando ele olha, ele vê Jesus se aproximando. E no coração dele, apesar dele nunca ter visto o mestre, ele sabia que era Jesus, né? Ele, instintivamente, onde ele está, ele sente as pernas moles, ele se deixa cair, como que se ajoelhando. E ele não entende por que ele está sentindo tudo isso. E as lágrimas escorrem. E o mestre fala, eu não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Mas sim, venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Então, a proximidade de Jesus com Públio, né, ele não precisou articular uma palavra, né, que ele sentia, o mestre, ele sentia que o que ele pensava, ele lembrava da filhinha leprosa, ele lembrava do sofrimento da própria filha, e o mestre foi respondendo para ele, sem ele precisar falar. E ele deu a entender que ele iria curar a sua filha, não por mérito dele, pelos títulos romanos que ele tinha, mas sim pela virtude do coração da fé da sua esposa. E Jesus continua. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, devido a muitos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado à circunstância, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar-se aos destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora interminável da redenção, dentro da eternidade. Ah, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e de sua justiça.
esse trecho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Ao meu ver, ele resume o livro, né? Porque ele resume o livro, e não só isso, né? As muitas oportunidades que a gente tem ao longo da nossa vida, que, se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência, a gente enxergaria como ponto de mudança do conteúdo de toda a nossa encarnação, né? A gente, às vezes, não vê diante de situações em que a nossa escolha vai mudar tudo. Tudo, né? Ceder, não ceder, ser orgulhoso aqui, aceitar aquele perdão ali. Então, são decisões tão importantes na nossa vida que afeta as consequências daquilo que vai voltar para nós, né? E o Emmanuel, nessa encarnação, ele teve essa oportunidade, né? Ao encontrar Jesus e sentir todo aquele conteúdo de sentimentos no seu coração, ele poderia ter aproveitado esses ensinamentos de chamado para a humildade, para a bondade, para mudar o conteúdo da sua moralidade e ser uma pessoa melhor, um governador mais justo, mais caridoso, né? Só que olha que interessante, Jesus não impõe, né? Ele fala assim: está no seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E o que ele escolheu? Daqui a milênios, né? Porque ele saiu desse encontro, ele chegou em casa, ele achou a Flávia muito melhor, a esposa chorando de gratidão, porque sentia que ele tinha encontrado com Jesus e que Jesus tinha curado a filha. E mesmo assim, ele não deu o braço a torcer. Ele atribuiu ao acaso, imagina que é aquele moço que curou nossa filha, né? E seguiu, né? E depois de milênios e muitas encarnações, em que inclusive a sua esposa Lívia já estava num patamar de evolução há muitos séculos atrás, entre aspas, esperando por ele, ele vai alcançá-la, né? Muitos séculos depois, né? Porque ele optou em não aproveitar essa escolha, que foi decisiva na encarnação dele, para se modificar, para ser uma pessoa diferente, para desenvolver aquele conteúdo da evolução da moralidade. Então, a gente percebe esse chamado como um chamado para o autoburilamento mesmo, né? Nós estamos a todo momento, com as circunstâncias da vida, nos transformando. E Allan Kardec ainda continua, né? Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, mas somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. E para nós uma grande vantagem, né? Com o conteúdo dos ensinamentos do Espiritismo, por meio do Espiritismo, a humanidade tende a entrar numa nova fase, a de progresso moral, que lhe é consequência inevitável, né? Então, chega um ponto do progresso exclusivamente intelectual, das pessoas que optam por se desenvolver mais exclusivamente nessa área, que, como um arraste, né? Uma avalanche, né? O progresso moral também vem, né? Porque é inevitável, só que pode demorar. Você pode estacionar. Você pode optar em ficar desenvolvendo só o intelecto e perder as oportunidades de desenvolvimento moral que lhe iam subtrair muito sofrimento. Iam te ajudar a não sofrer tanto. E esse é o nosso desafio, né? Identificarmos e vencermos essas partes de nós que ainda precisam do nosso esforço genuíno, porque é a parte mais difícil. É mais fácil ler uma enciclopédia e decorar nomes e se desenvolver intelectualmente, fazer muitas faculdades, né? Se ela é difícil, mas não é impossível. Agora, e se modificar, né? E vencer um vício? E perdoar uma mágoa profunda? Né? E sermos pessoas melhores? Essa é muito mais difícil, né? Aquela que precisa de esforço mesmo. Né? Dar o braço a torcer, ser uma pessoa mais flexível, respirar fundo antes de responder uma grosseria. Essa é a parte mais difícil, né? A gente tem algumas decisões na nossa vida que demora 3 minutos para, eventualmente, a gente perder a nossa vida, né? Tomar uma decisão muito equivocada e
ser preso, né? Se desentender com um membro da família. Então, a gente tem que pensar muito bem nas nossas decisões, muito bem. E quando a gente está nesse contexto da reencarnação, né, é importante a gente falar sobre o corpo também. Porque o corpo, ele é um instrumento valioso para esse progresso do nosso espírito. Então, no Livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? E a resposta, teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste. Então, ele é uma veste, só que nós vamos dar conta, né? Nós vamos responder ao cuidado ou à ausência de cuidado que a gente submeteu esse instrumento para que o nosso espírito se desenvolvesse. Nós vamos responder, né? Porque é nossa responsabilidade o cuidado com o nosso corpo. Então, tem uma passagem do Francisco de Assis, e o Francisco de Assis, o pai Francisco, como ele era conhecido, ele trabalhava arduamente, mesmo tarde da noite, mesmo quando eventualmente ele estava doente, mesmo quando ele precisava de descanso necessário para restituir as forças físicas, o pai Francisco era incansável, ao ponto de as pessoas que trabalhavam com ele, né, ficavam admiradas, né, que ele ia lá, ele tinha alguma coisa para fazer, um necessitado, ele ia, trabalhava. E as pessoas que gostavam muito do pai Francisco falavam: pai Francisco, descansa um pouquinho, pai Francisco, né? O senhor já tem idade, o senhor também precisa descansar um pouquinho. E ele: não, eu vou lá. E daí um desses amigos teve uma ideia, né? Como eles sabiam que Francisco gostava muito de animais, né? Ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Daí ele falou assim: eu vou contar uma história para o pai Francisco. Ele falou: pai Francisco, eu queria contar uma coisa para o senhor. Eu tenho um amigo e que ele tem um jumentinho. Só que esse amigo é muito intransigente com o jumentinho dele. Ele faz o jumentinho trabalhar debaixo de chuva, debaixo de sol, não dá comida adequada para o jumentinho, não dá descanso para o jumentinho. Ô, pai Francisco, o que o senhor falaria para esse meu amigo? Daí o pai Francisco pensou e falaria: nossa, eu falaria que ele é muito cruel com o jumentinho dele. Quem é seu amigo? É o senhor. E quem é o jumentinho? É o seu corpo, pai Francisco. Né? Daí ele: nossa. Daí ele falou assim: nossa, meu jumentinho, me perdoe. Né? Ele teve uma percepção de que o instrumento é também importante a gente cuidar. Né? E Divaldo contava essa história para a mãe dele, Ana, sempre contava. Né? E quando ela desencarnou, ele conta, né, que a Joana veio buscá-la e ela se viu fora do corpo, né? E a Joana olhou para ela e falou assim: agradeço o seu jumentinho. Né? E daí ela já sabia dessa história, o contexto, né? Ela falou: ai, meu jumentinho, muito obrigada pelos anos que você me permitiu passar aqui nessa terra. Né? Então, a responsabilidade sobre o nosso corpo é muito importante. Por quê? Se o conteúdo... Vou voltar nessa parte depois. Porque se o conteúdo das nossas escolhas envolvem, eventualmente, uma postura muito intransigente perante a vida, com estresse, raiva, isso faz com que o nosso sistema nervoso libere substâncias e hormônios que agridem o nosso corpo, né? Que levam ao estresse, abalam o nosso sistema imunológico e produzem anticorpos não saudáveis, que vão afetar as nossas células, predispondo a infecções e, eventualmente, até câncer. Né? Então, por essas e outras, a gente observa que, às vezes, a doença também é um instrumento educativo para o espírito, né? Porque traz as consequências, nessa ou de outras vidas, né, de atitudes não tão adequadas, né, em que a gente poderia agir de uma forma melhor. E, eventualmente, se a gente insiste muito com essa postura, nós somos levados a abandonar o corpo físico em uma idade mais precoce do que aquela que ele teria energia vital suficiente para viver. Porque a gente já gastou, seja com raiva excessiva, seja nutrindo estresse, seja deixando de perdoar. Então, isso vai consumindo a nossa energia vital e, eventualmente, nós
desgastamos as nossas forças físicas e abandonamos o corpo antes da hora, né? Que é aquela postura de suicídio indireto. Que daí, quando você é socorrido no plano espiritual, você fala, nossa, mas eu não quis me suicidar. Mas as suas atitudes, as suas escolhas levaram ao desgaste precoce do seu corpo. Isso a gente só descobre depois, né? E da mesma forma que a gente valoriza o corpo pelo aprendizado, nós temos que aprender também, principalmente nós, com os ensinamentos que nós já temos, de que quando nós formos convidados a deixar esse corpo e irmos para o plano espiritual, nós precisamos ter uma postura muito madura, né, para sermos gratos ao nosso corpo, mas irmos para onde os nossos mentores estiverem nos direcionando. Porque se a gente optar em ficar preso ao corpo, isso trará sofrimento para o nosso espírito, né? O processo da desencarnação, dizem os espíritos, é teoricamente muito menos complexo do que encarnar, né? Só que depende muito da nossa fé e do nosso desapego. E o desapego, eu já falei isso aqui outras vezes, é talvez o sentimento mais difícil do encarnado desenvolver. Nós temos apego até um par de sapato velho, né? Está lá velhinho, você não quer desfazer. Mas, imagina o corpo, né? Imagina para quem não desenvolve o senso de eternidade. Deixar o corpo é muito difícil. Então, para ilustrar esse processo, eu quis trazer um trechinho de um curta-metragem da desencarnação de Dimas, do livro Obreiros da Vida Eterna. Dimas foi um trabalhador espírita, muito presente na casa espírita que ele participava, tinha conhecimento de muitas coisas, né? E mesmo assim, no seu processo de desencarne, ele encontrou dificuldades e ele duvidou, né? Coisa que pode acontecer com a gente também, né? Vamos supor que a gente está aí e fomos chamados hoje para desencarnar, né? Daí começa a dar um medo, né? Ai, meu Deus, hoje... E daí ele teve, apesar dele estar vindo de um processo de doença, ele teve dificuldades de se desligar do seu corpo físico. Vamos prestar atenção, o auxílio que Dimas teve pelo plano espiritual, que estava lá presente, ele tinha méritos, né, para isso, os mentores levaram o André Luiz, que acompanhou esse caso, para observar o que acontecia no momento do desencarne. Né? E como que deveria ser a postura da família, como que deveria ser a postura do desencarnante, ainda mais ele com o conhecimento espírita que ele tinha, né? Para que a gente possa desenvolver isso em nós também. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax,
relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe, sou agora também E a gente sempre tem ajuda no momento do desencarne, né? Seja nesse processo em que o corpo já estava doente e ele teve circunstâncias que favoreceram, inclusive, a presença da sua mãezinha desencarnada ali nesse processo, né? Seja em acidentes, enfim, né? Há vários tipos de desencarnes que existem. Mas vocês viram o chamado à responsabilidade da família e dos amigos, né? Naquele processo, né? O conteúdo dos pensamentos, os sentimentos, o apego exacerbado dificultam esse processo de desligamento. Né? Às vezes, uma família muito inconformada, né, torna mais difícil ainda esse desvencilhar-se do espírito do corpo. Né? Eu tive a oportunidade de observar, em plantões na UTI, que existe um fenômeno, né, os médicos aqui sabem, né, de a melhora antes da morte. Né? Então, é um processo, né, em que o corpo já está muito debilitado, de repente ele dá uma melhoradinha. Né? E a família que estava lá, muito próxima, eventualmente inconformada, né, dificultando esse processo, com a melhora, fala, então acho que eu vou para casa descansar um pouquinho, né, depois eu volto. Só que daí é nesse processo que a espiritualidade consegue desligar o espírito do corpo, né? Porque daí a presença, eventualmente, dos familiares dificulta esse processo, né? Então, é nessa hora que os espíritos conseguem ajudar mais.
E esse é o propósito da doutrina espírita para a humanidade, né? E, para nossa sorte, nós temos, para nos ajudar nesse processo de educação da alma, um grande mestre, né? Que é o grande educador de almas, que está sempre nos fortalecendo, nos trazendo oportunidades para desenvolvermos a nossa moralidade, a nossa inteligência com os desafios que a vida traz e nos tornando pessoas melhores. Mas está no nosso querer, né? Fazer hoje ou deixar mais para frente. Muito obrigada, viu?